Olá, bem-aventurados! Hoje eu queria conversar com você uma coisa muito interessante. Eu tava pensando como é que Deus, né, tem as suas formas de trabalhar, né? Deus, ele vai preparando a gente pro propósito que ele tem nas nossas vidas. E às vezes a gente não entende por que a gente por que a gente enfrenta certas dificuldades, por que a gente passa por certas situações, né? Mais afronta, né? Que a gente enfrenta mais na vida são as afrontas de Senaqueribe. E eu tava pensando, eu falo muito nos vídeos aqui, gente, de 30 de abril de 2024, que foi um ano que me marcou, pelo menos até então eu nunca tinha tido uma experiência igual essa desse 30 de abril de 2024, sabe? Quando eu fui afrontado, quando eu fui humilhado, quando eu fui... Todas aquelas coisas que vocês já sabem, vocês que me acompanham, tá aí nos vídeos o relato, eu já contei muitas e muitas vezes essa história. Mas esse não é o propósito do vídeo. O propósito do vídeo é falar como Deus trabalha. Se eu soubesse que para Deus cumprir o propósito na minha vida, para Ele me abençoar da maneira que Ele tem me abençoado, sabe? Eu nem estava preparado para receber tantas bênçãos do Senhor assim na minha vida, né? E eu acho que é por isso que Deus foi me preparando para que hoje eu tivesse uma nova mente, uma nova visão de como as coisas funcionam. Mas para isso eu tive que passar. Eu poderia ter evitado todo esse processo muito doloroso. Foi muito difícil? Foi. Mas para Deus nada é impossível. Então eu passei pelo deserto, eu enfrentei as dificuldades, eu engoli as afrontas, engoli a seco, irmãos. Eu fui tão afrontado no dia 30 de abril de 2024, quando aquela pessoa falou comigo todas aquelas palavras amargas, difíceis de suportar, e eu achei tudo aquilo tão injusto. Eu achei não. Aquilo foi tão injusto, que Deus sabe que aquilo foi injusto comigo. Aquela palavra como a pessoa estava me descrevendo naquele momento. Então tudo aquilo para mim foi muito injusto. Eu falei com Deus que eu não merecia passar por aquilo, e nem na hora eu não tava nem acreditando que eu tava tendo que passar por uma situação daquela, lidando com pessoas ordinárias, né? Eu gosto de falar que são pessoas ordinárias, mas tô orando para que Deus me ajude a perdoá-las, e tenho orado, feito como manda a Bíblia. Tô orando, pedindo a Deus para abençoar, para que eles sejam prósperos, para que a justiça de Deus chegue para eles também, mas que Deus abençoe, que a graça e a misericórdia do Senhor os alcance, assim como me alcançou. Mas eu tava querendo falar que como Deus vai preparando a gente, né? Deus tem me abençoado tanto, sabe? Aliás, desde quando a minha aprovação, muito antes da minha aprovação começar, Deus já não tinha me desamparado, já não me faltava nada. Não me faltava nada. E mesmo assim, depois, quando os meus inimigos se juntaram contra mim, né, e queriam me ver na miséria, queriam me ver abatido, destruído, mendigando, Deus nunca deixou. Deus me deu mais do que eu esperava. E eu nunca tive um dia de dificuldade na minha vida, né? Deus sempre cuidando de mim ali. Eu passei pelas provações, pelas lutas, foram muitas feridas que me causaram, muito choro, muita dor, muita aflição, mas Deus ali me sustentando. Eu não passei fome, eu não passei frio, eu não tive necessidade, não me faltou roupa, não me faltou casa, não me faltou comida, as minhas contas não atrasaram como o povo queria, elas não atrasaram, tá? Deus me manteve e me sustentou, porque eu sempre temia ao Senhor e vivo tentando cumprir os mandamentos do Senhor, vivendo uma vida honesta, porque eu sou uma pessoa honesta, eu vivo corretamente. Tá? Não tenho problemas judiciais, não tenho nada que desabone a minha conduta, tá? Isso aí, as pessoas podem pesquisar, se quiserem fazer pesquisa, podem fazer. Mas o intuito do vídeo é como Deus cuida da gente, né? Como o Senhor cuida, Ele nos prepara. Deus tem, assim, se eu soubesse que depois de tudo isso que eu passei, porque lá no momento, até abrir durante um ano, foi muito sofrimento para mim, né? Eu passei por problemas, que não vem ao caso eu falar que são coisas minhas e de Deus, mas eu passei por problemas que eu não desejaria pro meu pior inimigo, tá? Não sou esse tipo que deseja o mal pro outro, não. Mas eu passei por enfrentando esses problemas ali, Deus sempre ali me orientando. Também tive uma família, tenho uma família que me deu muito apoio, sou grato, agradeço a Deus todos os dias pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, os meus sobrinhos, entendeu? Nos momentos de dificuldade é muito importante a gente poder contar com essas pessoas, com os nossos familiares, porque com gente da rua você não vai contar, tá? Eles não vão vir te visitar, eles não vão vir te apoiar, eles não vão trazer um mantimento pra vocês, eles não vão pagar uma conta pra vocês, não vão fazer nada.
Eles vão só falar que você, olha como é que fulano tá, olha a aparência dele. E fulano tá assim, fulano tá assado. Mas te ajudar eles não vão, não. Mas Deus sempre me manteve ali. Eu tava ali dentro, quando eu fui tomar meu banho, eu tava pensando, eu falei, nossa, gente, o que Deus fez na minha vida, aliás, durante toda a minha vida, eu sou um milagre, eu sou um testemunho vivo, porque Deus durante toda a minha vida, mesmo lidando com pessoas ordinárias, com pessoas perversas, com pessoas que me traíram, que me roubaram, que me feriram, que me difamaram, o Senhor sempre me sustentou, Deus sempre cuidou de mim, sabe? Eu tava pensando nesse cuidado que Deus tem, eu falo, poxa, Deus tem um carinho tão grande comigo, que às vezes eu fico até meio receoso de fazer certas coisas, ou quando me vem alguns pensamentos, eu falo, eu não posso fazer isso com Deus, um Deus que cuida tanto de mim, porque o amor de Deus, ele me constrange, sabe? Durante todo esse cuidado, eu passei por um momento muito difícil, o ano passado foi um ano muito difícil na minha vida, muito difícil mesmo, foi um ano de superação, eu tive que superar, como eu comecei, né, eu tive que enfrentar e superar o ano passado, mas assim, eu tava ali maravilhado com as coisas que Deus fez na minha vida, sabe? Deus cuidou de mim, Deus me alimentou, Deus me deu cobertor, me deu casa, comida, sabe? Deus foi muito bondoso comigo e se eu me perguntasse o que eu tenho para poder dar em troca, em agradecimento, eu não tenho nada para poder dar em troca, eu não tenho como retribuir todo esse cuidado que Deus teve comigo na minha vida, sabe? Me livrou da morte, sabe? Curou as minhas feridas mais profundas e tem me ajudado a perdoar as pessoas que me ofenderam, me ajudado a ser uma pessoa melhor do que eu sou. E o principal, Deus me guardou tanto que Ele não permitiu que o meu coração fosse corrompido com a maldade, como muitas pessoas falaram comigo que eu teria que ser maldoso. Eu não quero ser maldoso. Se eu tiver que ser passado para trás, se eu tiver que tomar pernada, mas eu não perder os mandamentos e o princípio, o caráter, porque o caráter da gente não pode... Quando você tem um caráter sólido, um caráter concreto, firme, ele não é corrompido. Ele não pode ser moldado e maleável. As pessoas não podem, assim, sabe? Manipulá-lo. Quando você tem um caráter sólido. Eu sempre tive isso. Que eu cresci na igreja, fui educado na igreja. Mas Deus cuidou da minha vida. E o maior livramento que Deus me deu foi não ter permitido que eu fosse uma pessoa perversa. Que eu quisesse e colocasse, assim, me vingasse, né? Eu não vou dizer que eu nunca imaginei me vingando de alguém, mas Deus nunca permitiu que eu fizesse, que eu tomasse esse tipo de atitude diante de alguém, sabe? Deus sempre falou ali, não é este o caminho, não é esse. E hoje eu vejo que todas as minhas atitudes valeram a pena, porque muitos que andavam comigo hoje nem estão vivos mais para contar a história, né? E eu tô aqui vivo, vivendo debaixo da graça de Deus. Deus tem me abençoado e Deus transformou a minha vida. O que Deus fez na minha vida, gente, foi um milagre. Eu sou um milagre tipo o de Lázaro. O Senhor me ressuscitou. Ele ressuscitou os meus sonhos, a minha vida. Eu tinha perdido a vontade de viver por causa dessas pessoas ordinárias nesse mundo usadas pelo inimigo. Mas nem assim, mesmo o inimigo querendo me matar, ele querendo acabar com a minha vida, tentando me jogar na sarjeta, Deus me levantou. E Deus ainda tem muito mais para fazer por mim. E esse vídeo é um vídeo de agradecimento a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Eu sou muito grato. E todos os dias de manhã, quando eu faço meu devocional, é uma forma de eu agradecer a Deus por tudo que Ele me fez, sabe? Por Deus nunca ter desistido de mim, nunca ter me abandonado, nunca ter me desamparado na minha vida. E olha que eu tive dias difíceis que eu falava assim, Deus, aonde o Senhor está? Será que não vê o meu sofrimento? Será que não vê, Senhor, que eu vou perecendo? E Deus ali trabalhando em silêncio, cuidando, restaurou a minha forma física, restaurou meu coração, curou as minhas emoções, sabe? Deus me fez uma pessoa bem-sucedida. Eu falei, eu sou bem-sucedido em muitas áreas da minha vida. Sou uma pessoa feliz. O mundo tinha tentado tirar a minha felicidade. Deus me fez uma pessoa feliz. E eu sou grato a Deus por Ele me dar o privilégio de cada dia poder viver, de cada dia acordar. Isso é um privilégio para poucos. Muitas pessoas dormiram ontem e não conseguiram acordar hoje. Isso é um privilégio. Eu sou grato a Deus por isso. E eu agradeço a Deus. E eu falo para você que não tem problema, não tem dificuldade que Deus não possa fazer, que Ele não possa mudar na sua vida, sabe? E tudo isso tá te preparando para algo maior, que agora, na dificuldade, você não vai entender, mas lá na frente você vai ver que tudo isso era necessário você passar, entendeu? Para que Deus te abençoasse e te levasse para lugares maiores, para lugares melhores, entendeu?
E é isso, gente. É agradecer a Deus e viver uma vida sendo grato a Deus. Que Deus te abençoe.